E a gente entra no nosso último pilar, que é taxa de inóculo, gente. Quantidades importam. Esse é um outro bordão da minha vida. Então, tenho 2 bordões clássicos aqui que eu já falei, que é levedura não envelhece e quantidades importam. Esses são grandes leis que eu tenho para minha vida, justamente porque taxa de inóculo, quantidade de fermento que tu adiciona na tua cerveja é o que manda em quase tudo. Então, se tu entender, se tu dominar esse ponto, tu consegue trabalhar na aceleração principal das leveduras de vocês. Que é o que eu quero contar para vocês, uma grande história daqui a pouco. E aqui eu coloquei esse quadro aqui, gente, vale ouro, tá? Esse quadro aqui eu não coloquei em nenhuma aula, em nenhum outro grupo, em nenhum lugar nenhum, porque eu fiz ele hoje, porque eu peguei todas as referências das quantidades hoje para finalizar esse quadro aqui para vocês, para essa aula. Então, vocês já têm um material super diferenciado, que não tem em nenhuma outra aula que eu dei. O que a gente tem aqui nessa tabela? Olha que maravilhosa essa tabela, presta atenção aqui comigo. Bem aqui na tua esquerda, a gente tem as densidades em gravidade, em OG. Passando para o lado, a gente tem as densidades em graus Plato, que é a linguagem dos cervejeiros. E aqui a gente entra nas taxas de inóculo de fato, que é a quantidade de células por ml, por grau Plato, que a gente deve adicionar de levedura. Ou seja, gente, para azeios, nessa quantidade de extrato, eu devo adicionar essa quantidade de células. Ai, Carol, mas o que é uma quantidade muito baixa para ale? O que é uma quantidade muito alta para ale? Para esse extrato. Então, eu coloquei, gente, para cada estilo, para cada densidade, quais são os limites, quais são os limiares que a gente pode trabalhar de altas taxas e baixas taxas de inóculo. Quando a gente fala over pitch, né, muito inóculo, under pitch, baixo inóculo. O que é under? O que é over? Então, essas quantidades estão todas descritas aqui na tabela de vocês. Por que eu falo isso? Porque a gente tem uma estratégia muito boa e muito controlada para trabalhar com as quantidades, né, de células. E essas quantidades, importam e muito para que a gente entenda quanto de levedura a gente precisa para trabalhar. Então, aqui vou mostrar para vocês o que eu estou falando, né? Além de falar sobre essas taxas de inóculo super imprescindíveis, super incríveis, a gente tem como quantificar isso de uma forma um pouco melhor, que é utilizando das ferramentas que a gente pode utilizar na vida. Então, eu já fiz e já mostrei essa planilha algumas vezes para os meus alunos e estou aqui mostrando para vocês ela de novo, para que vocês tenham controle e acesso a todos os pontos necessários para trabalhar com a quantificação correta da taxa de inóculo de vocês. Coloquei ali a taxa de inóculo base de vocês referência, coloquei. Todas elas estão aqui também, então tem na sequência essa dosagem teórica de células, que é isso que a gente precisa para quê? Para saber a quantidade que a gente tem que adicionar em cada um dos nossos pontos de fermentação. Como é que a gente faz isso? A gente precisa dominar esse quadrinho aqui pequenininho, que é o quê? Aqui nós temos a quantidade de volume que a gente vai trabalhar em hectolitro, né? Lembrando que um hectolitro significam 100 litros. Então, vocês façam a regra de 3 aí para o volume que vocês estão utilizando e vocês vão atingir o valor correto, né? Eu quero produzir, de fato, 100 litros. Eu vou botar esse número aqui mesmo, então é 1. Para qual dosagem teórica eu vou utilizar? Depende, eu quero fazer uma super dosagem, eu quero fazer uma dosagem baixa. Por que isso, gente? Porque está aqui, ó, no próprio slide da aula, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, um exemplo de uma German Lager, que eu vou contando aqui para vocês enquanto eu vou mostrando isso aqui. A nossa German Lager desenvolvida por nós, ela tinha uma característica muito imprescindível, que precisava de uma cerveja extremamente limpa, extremamente seca, que evidenciasse muito um leve maracujazinho que tinha no lúpulo, que a gente fazia uma adição depois. Uma adição tardia lá na filtração. Eu trabalhava com uma dosagem de 11 graus Plato, que é 1044 de OG. Qual a contagem de células? Qual a dosagem teórica que eu precisava utilizar para fazer a minha German Lager?
Eu comecei trabalhando com 1,1 vezes 10 nas 6 células por ml. Só que essa cerveja não ficava exatamente como eu queria. E aí, o que eu fui mexendo? Eu fui mexendo em 2 pontos principais, porque a minha rampa de fermentação eu não queria mexer, e eu trabalhava com 2 variáveis, né, na minha cerveja. Eu trabalhei com um aumento da oxigenação, e aí a gente faz testes, né, tudo na vida é teste. Começamos aumentando, eu tinha uma oxigenação de 5 litros por minuto. E aí, nesses 5 litros por minuto, eu não tinha um aumento celular muito significativo. E eu não tinha uma velocidade de fermentação muito rápida, logo eu não tinha a cerveja que eu queria. Não estava sensorialmente agradável ainda para o meu paladar. E para o paladar de todo mundo que fazia análise sensorial, né? Não era só eu. Então, a gente foi mexendo nesses pontos. Aumentamos a vazão de oxigenação para 5,5 litros por minuto, para ver se a gente atingia o valor que a gente queria. Não mudou nada. O que eu fiz depois? Eu mudei a minha dosagem teórica, mantive a minha vazão de 5,5 litros por minuto e mudei a minha taxa de inóculo para 1,5 vezes 10 nas 5 células por ml. Reparem vocês que eu ainda tô dentro da minha quantidade de células suficiente que eu estou trabalhando aqui, ó. O meu máximo para trabalhar com overpitching dentro de uma lager, já que a minha German Lager é uma lager, é 2 vezes 10 nas 6 células por ml. Então, eu não tinha atingido 2, eu estava trabalhando ainda com 1,5. Mas a gente foi aumentando ainda, justamente porque a gente queria atingir uma velocidade de fermentação muito mais rápida ainda. Então, a gente aumentou a nossa taxa de inóculo para 1,8 vezes 10 nas 5 células por ml. Não tem aqui, mas eu vou botar o 2 para vocês enxergarem. Foram observando quanto de fermento eu fui aumentando aqui, à medida que eu estou adicionando quantidade de células maior? Observem aqui, ó, que 1,5 eu adicionaria 945 gramas. Dosando 2, que é o máximo que eu posso dosar, eu dosaria 1.260 gramas. 1,2 kg de fermento. Então, passei de 960 para 1,2 kg de fermento. Então, essa dosagem teórica, que é o quão máximo a gente pode adicionar por grama, por ml, por grau plato, corresponde diretamente à quantidade de células que eu vou fazer a adição do meu fermento. Isso aqui, gente, serve para reuso, isso aqui serve para nortear a propagação de vocês, para que vocês saibam qual é a próxima etapa e quanto eu devo adicionar de fermento aqui. Então, é de extrema importância saber utilizar isso aqui. É muito tranquilo, a gente tem aula especificamente sobre esse uso, sobre esta ferramenta específica lá dentro do Simplificando a Fermentação. Essa planilha pode ser de vocês, então basta vocês dominarem essa ferramenta aqui, que vocês conseguem saber exatamente a quantidade de células que vocês precisam para as próximas fermentações de vocês. Isso é a taxa de inóculo e os limites que vocês podem utilizar. Essa German Lager que eu acabei de falar para vocês, otimizando esses 2 processos que eu acabei de descrever, oxigenação mais taxa de inóculo, ela fermentava em 3 dias úteis. Né? 3 dias úteis, não, 3 dias consequentes, né? Subsequentes um do outro. Então, a gente tinha um grande benefício com isso, sendo que isso é uma W3470. Então, compreendam vocês que a gente não obrigatoriamente só trabalha com Kveik e consegue otimizar o processo e fermentar em 24 horas. A gente também consegue otimizar o processo e acelerar o processo de fermentação utilizando uma levedura lager neutra comum, que é a mais usada no mundo todo, que é uma W3470. Tudo isso está correlacionado ao teu controle da taxa de inóculo e da taxa de oxigenação. Tudo isso que eu dei aqui agora, de mão beijada para vocês, faz com que vocês testem e compreendam até onde vocês podem ir e o quão rápido vocês conseguem finalizar uma fermentação e tomar a cerveja de vocês.